Saudações, meus amigos. Estamos na aula de número 5, nosso estudo de criminologia. Paramos aqui analisando a história da criminologia e ficamos aqui no século XIX, né? 1835, com a obra Física Social, de Adolf Quetelet. Toda vez que vier essa palavra, né, esse nome, esse autor, Quetelet, você vai associar a estatística criminal. Adolf Quetelet ficou conhecido na história da criminologia como o pai da estatística criminal. E o seu livro, isso aqui não é tão cobrado em prova, né? O livro dele é mais a associação do nome dele à estatística criminal. O seu livro é chamado de Física Social, né? O Adolf Quetelet, ele entende o delito também como um fenômeno social. Então, de início, na escola positivista, a gente viu aí Lombroso com o determinismo biológico, a gente passou para o Enrico Ferri com o determinismo social, e aqui o encaixe no Adolf Quetelet, através da análise estatística, né? Ele encara o delito como um fenômeno social. O crime, para Quetelet, não é um ato isolado, mas um reflexo de condições sociais apropriadas à criminalidade, né? Então a criminalidade ela pode ser prevista, ela pode ser analisada com base em padrões o quê? Estatísticos. Por isso que Quetelet é tido como o pai da estatística criminal. Ele traz aqui a teoria da periodicidade dos delitos. Então, os crimes, segundo Quetelet, eles ocorrem em uma frequência que é regular e que é previsível dentro de uma sociedade. E quais são os fatores levantados aqui por ele, né? Isso em 1835. Ele traz aqui o analfabetismo como um fator preponderante, a pobreza e o clima. Pois é, o clima, Quetelet associa à criminalidade. Então, é aí que surge, né, a chamada teoria das leis térmicas da criminalidade de Adolf Quetelet. Ele diz o quê? Que em determinadas comunidades, durante o inverno, há um aumento, há uma incidência nos crimes patrimoniais, furto, roubo. Já no verão, há uma incidência, há um incremento nos crimes contra a pessoa, como homicídio, agressões físicas, lesão corporal, né? E essa é a teoria das leis térmicas, né, do crime. Conforme o clima, né, conforme o tempo, se é inverno ou verão, há uma incidência de uma determinada natureza de crime. Quetelet também ele é conhecido aqui por ter criado a figura do homem médio, né? É um conceito aí muito usado no direito penal que foi desenvolvido por esse autor. O homem médio, ele é quem? Quem é um homem médio? É um padrão de comportamento esperado, né, na sociedade pelo indivíduo. Então, o homem médio seria a soma, né, de todos os homens de uma determinada sociedade e teria um padrão médio ali de comportamento. Essa é a figura do homem médio. Mas aí, em resumo, em conclusão, Quetelet, ele ficou conhecido na criminologia pelo quê? Ele revolucionou a criminologia em que sentido? Quando ele integra a estatística como uma ferramenta para compreender a criminalidade, como um fenômeno que é social, que é regular e que é influenciado por fatores exógenos, né, fatores externos, né, principalmente questões sociais, como ele bem frisou. A questão do analfabetismo, da pobreza e o mais externo de todos, que é o clima, né? Lembrando dessa teoria das leis térmicas da criminalidade de Quetelet. Vamos lá. Continuando, vamos falar agora sobre sociologia criminal, né? A sociologia criminal, ela entende o crime como um fenômeno também social, influenciado também por fatores exógenos, aqui o destaque é para o meio ambiente social, e que atua sobre predisposições individuais, levando à prática delitiva. Então, a sociologia criminal, ela parte das premissas da escola clássica e da escola positiva, né? Ela adota muitos critérios da terceira escola italiana, da escola eclética, que mistura, né, a ideia do criminoso ele ter uma determinação ali biológica e social, cumulada com fatores externos. E aí a sociologia criminal traz essa previsão, né? Que o crime é um fenômeno social influenciado por fatores exógenos que atuam sobre predisposições individuais, levando o indivíduo à criminalidade. Quem é o pai da sociologia criminal? Que você tem que memorizar. Auguste Comte. Né? Ele tanto é o pai da sociologia, né, moderna, quanto é o pai do próprio positivismo. Então, o positivismo como um todo, Auguste Comte, ele foi o seu principal doutrinador.
Outros pensadores da sociologia criminal. Temos o Alexandre Lacassagne, ele é o criador da escola francesa de Lyon, né? Ele é um crítico da escola italiana, da escola positivista de Lombroso, e a tese principal dele, de Lacassagne, é que o criminoso tem uma predisposição que é latente, né? E ela é ativada justamente por esse meio social. Aquela história, né, que a ocasião faz o ladrão. Então o indivíduo ele tem ali um sistema que fica latente, que fica adormecido, e a depender do meio social em que ele é inserido, aquilo ali desperta, instala e ele pratica o crime, tá? Essa é a teoria do Lacassagne, um crítico à escola italiana de Lombroso, a escola positivista. Já o Emile Durkheim, também outro sociólogo, né, pensador da sociologia criminal, ele traz uma teoria de que o crime é um fenômeno normal na sociedade. Então é um fenômeno até saudável para a sociedade. Então toda sociedade ela tem que ter criminalidade, segundo Durkheim, né? O crime ele desempenha um papel funcional ao revelar os problemas sociais. Então, uma sociedade sem crime é uma sociedade que não tem evolução social, não é uma sociedade que vai progredir. Aí o Emile Durkheim traz um aspecto positivo até demais da criminalidade. Então, não há sociedade sem crime. Não há uma sociedade sadia, normal, sem a criminalidade. Essa é a teoria. Você vai encaixar na prova se a sua questão falar sobre Emile Durkheim. E lembrar, né, que tanto o Auguste Comte, o Alexandre Lacassagne, o Emile Durkheim são sociólogos, né? Eles estão enquadrados na sociologia criminal, que traz o crime como um fenômeno social. Outro criminólogo criminal, Jean Gabriel de Tardet, né? Ele traz aí a teoria da imitação, né? A grande ideia de Tardet, que ficou difundida na criminologia, é a teoria da imitação. Tardet vai dizer que o criminoso, o comportamento criminoso, melhor dizendo, ele é aprendido por meio da imitação. Então a criminalidade ela é transmitida de geração em geração dentro de um contexto social. Então o filho que vê o pai ali praticando crimes, ele vai ali aprender a criminalidade através da imitação e vai desenvolver essa criminalidade, que por sua vez vai ser aprendida pela próxima geração. Teoria da imitação, você vai atrelar o sociólogo criminal Gabriel de Tardet. Vamos lá. Continuando aqui, né? Analisar agora a escola de Lyon, né? Também chamada de escola antropossociológica ou criminal sociológica, né? Ela traz aqui uma metáfora, né? Toda vez que você vir na prova, na escola de Lyon, tem que estar atrelada a essa metáfora. Que metáfora? A metáfora do micróbio, tá? Então, o criminoso, segundo a escola de Lyon, ele é igual a um micróbio. Ele é inofensivo, até que ele encontre o meio ideal para se desenvolver, para proliferar e destruir aquele organismo. Então, o meio social, para a escola de Lyon, é o fator principal para o surgimento da criminalidade nos indivíduos ali predispostos, né? Determinados naquela sociedade. Então, o crime, segundo a escola de Lyon, não é apenas uma questão de determinismo biológico, né? Como diria Lombroso, mas o resultado da interação entre o indivíduo e a sociedade, igual o micróbio quando encontra um ambiente propício para se desenvolver. A fórmula sociológica da criminalidade para a escola de Lyon é a predisposição individual mais o meio social. Isso que gera a criminalidade, igual um micróbio quando é encaixado num ambiente propício para ele se proliferar e desenvolver. Tá? Escola de Lyon, lembre da metáfora do micróbio, né? Aspecto biológico mais interação social. Século XIX agora. A gente vai analisar a criminologia socialista, né? Os grandes expoentes, falou em socialismo, sempre vai ser Karl Marx e Friedrich Engels, né? Ideia central é que, para o socialismo, o crime é um produto da sociedade capitalista. Só há crime porque a sociedade ela é capitalista. E a solução da criminalidade é justamente a redução, né, ou a eliminação do capitalismo com a instauração do socialismo, modificando essa estrutura social de poder, né, de patrão e empregado, que gera a desigualdade. Né? Então, basicamente, falou em sociologia criminal, você vai associar a uma crítica ao capitalismo e que a única forma de acabar com a criminalidade é acabando com o próprio capitalismo, desenvolvendo, instaurando o socialismo para extinguir essa desigualdade social. A gente tem ainda no século XIX umas contribuições, né, de Alphonse Berthelot,
Alphonse Bertillon, o criador aí da antropometria criminal, né, que pelo fato do indivíduo, do autor ser chamado de Bertillon, ficou também conhecida a antropometria criminal como bertillonagem, né, que é a identificação de criminosos por meio de medidas corporais. Era isso que ele fazia, né? Então ele verificava ali a altura do indivíduo, envergadura, comprimento dos membros, marcas individuais como tatuagem, cicatriz, sinais de nascença. Essa é a bertillonagem, né? Antropometria criminal. E aí, graças à bertillonagem, graças a esses estudos de Alphonse Bertillon, é que se desenvolveu novas técnicas, como o assinalamento antropométrico, é o registro detalhado das características físicas dos indivíduos, né? E a fotografia judiciária, o uso dessa fotografia como uma ferramenta de identificação e de investigação criminal, que é usada até hoje, né? Então o indivíduo ele tem um mandado de prisão em aberto, vai ter uma foto lá dele, para que ele possa ser encontrado. Esse método de Bertillon, a bertillonagem, a antropometria criminal, influenciou diretamente o surgimento de técnicas modernas de identificação criminal. A própria impressão digital tem o seu nascedouro, né, graças à bertillonagem. Finalzinho agora do século XIX, quais são as novas contribuições que temos para a criminologia? Temos Juan Vucetich, né? Vucetich, criador aí do sistema datiloscópico de identificação, o método baseado na impressão digital, né? É um método mais preciso, mais confiável que a bertillonagem. Bertillonagem, né, que se preocupava muito com a questão da altura, envergadura, comprimento dos membros. Então a gente já tem uma evolução com esse sistema datiloscópico de identificação. A impressão digital é mais precisa, é mais confiável. Isso revolucionou a identificação criminal, criando aí um sistema universal que é usado até hoje, essa questão da impressão digital. E nesse finalzinho do século XIX, já partindo para o século XX, temos análises sociológicas da criminalidade, né? Então essa criminologia socialista, ela explicou essa questão da desigualdade gerada na sociedade capitalista. Temos a inovação na identificação criminal com a bertillonagem, a datiloscopia com o Vucetich, né? Que substituiu a bertillonagem, tornando um método aí universal e mais eficiente. Então o século XIX, ele consolidou esse avanço científico da criminologia. Questãozinha, vou fazer a leitura aqui. A técnica de identificação de criminosos, desenvolvida por Alphonse Bertillon em 1882, que consiste na análise do conjunto de medidas corporais, marcas individuais, como cicatrizes, marcas de nascença e tatuagens, é chamada de quê? Olha aqui, ó. Letra A, fisiologia criminal, não falei isso aí não. Letra B, fotocomposição, estrutura criminal, grafologia, olha a letra E aqui, ó. Antropometria criminal, né? Antropometria criminal, que é sinônimo de bertillonagem, que é justamente a identificação do criminoso através de suas medidas corporais, como altura, envergadura, comprimento dos membros, tatuagem, cicatriz, sinal de nascença, etc. Então, gabarito, letra E, pessoal. Antropometria criminal criada por Bertillon, também chamada de bertillonagem. Beleza. Agora, a gente vai para um outro tópico, bastante aprofundado, que é a evolução histórica do direito de punir e a formação de uma sociedade disciplinar, tá? Então aqui a gente vai partir desde a idade primitiva, novamente na história da criminologia, né, até os tempos atuais. Então, essa história do direito de punir, a formação de uma sociedade disciplinar, ela tem origem desde a lei do talião, o Código de Hammurabi, né, aquela filosofia do olho por olho, dente por dente. Nesse período da lei do talião, a gente vai chamar de período da vingança privada. Vingança privada por quê? Porque a vítima era quem exercia o próprio poder punitivo e exercia diretamente, através de suas próprias mãos, né? Era o uso admitido aí das próprias razões. Isso aí vigorou durante a Idade Antiga, né? Durante esse período aí primitivo. Quando a gente ingressa na segunda fase aqui, né, dessa evolução histórica do direito de punir, chegamos na chamada vingança divina, a fase mitológica da criminologia. Aqui, o poder de punir ele sai da figura da vítima e é transferido para a igreja. Então, o sacerdote, como mandatário de Deus, ele passou a ser o titular do poder de punir. Os métodos aqui, né, são os juízos de Deus ou as ordalhas, né,
determinação da culpabilidade através de elementos da natureza. Então pegava o indivíduo e jogava no fogo. Se queimasse, era culpado. Se não queimasse, foi um milagre ali, Deus salvou a vida daquele inocente. Amarra uma pedra muito pesada nas pernas do cara, joga num rio. Se ele afundar, é culpado. Se não afundar, porque Deus operou um milagre porque ele era inocente. Então esse é o método das ordalhas, né, os juízos de Deus. E o uso do fogo, ele se destacou nesse período da vingança divina como elemento purificador da alma. Né? As bruxas eram queimadas para purificar a alma. Dando sequência, a gente chega no período da vingança pública, também chamado de ciclo do terror. Agora, o poder de punir, que inicialmente estava na mão da vítima e passou para a igreja, passa para a figura do monarca, né, o representante do Estado. Então, o rei, ele tinha o poder de punir ali em suas mãos. Então, nós tínhamos ali a presença de rituais sádicos de execução, para dar exemplo, né, para que outros não também praticassem aquele ato. O público assistia, né, os suplícios dos condenados, que eram ali torturados até a morte, para servir de exemplo e para outros indivíduos não vierem a praticar a criminalidade. Então, esse aí é nosso período histórico, né, inicial. Vingança privada, a vítima, ela vive um momento de ouro ali, né? Ela é titular do direito de punir. Vingança divina, a igreja se torna a nova titular do direito de punir. E vingança pública, o rei, representante do Estado, se torna o titular do direito de punir. Bora lá. Próximo período, entre o século XVII e XVIII, é o período humanista. Né? O contexto aqui que a gente se encontra é de um Estado liberal, da ascensão do movimento iluminista, o positivismo, ele começou, né, a mostrar suas raízes também. Esse é o chamado período humanista. É nesse período aqui, né, a gente já passou até pela escola clássica, nesse período aqui, a escola clássica da criminologia, a pena começa a assumir um caráter mais retributivo, né? O foco é na proporcionalidade do castigo, né? Uma pena humanizada, proporcional ao fato ali praticado. Influência aí do iluminismo, da razão, da questão do indivíduo ser tido como dotado de razão e por isso tem livre-arbítrio, e se ele escolheu praticar o crime, ele vai ser punido como uma retribuição pelo mal que ele praticou, né? Lembre da teoria da pena de Hegel, né? A pena é a negação do crime, a necessária negação do crime para que o indivíduo volte ali à sociedade. Continuando, a gente chega num período que é tido como científico, século XIX e XX, né? É quando começa realmente o positivismo criminológico, quando a criminologia assume aquela feição através de Lombroso, né, da escola positiva, o período científico, e a pena, ela esquece aquela ideia lá de retribuição, de punição, em razão do indivíduo ser dotado de razão e ter livre-arbítrio, conforme a escola clássica, e ela passa a ser encarada como um meio para a defesa da sociedade, né? A pena uma questão de segregação daquele indivíduo que é determinado à criminalidade. Né? Lembrem lá das teorias de Lombroso que a gente tratou, do atavismo. Então a ideia aqui é a proteção da coletividade, chegando no positivismo criminológico. A gente começa a ter explicações científicas para o comportamento criminoso, saímos daquele método dedutivo, entramos no método empírico, indutivo, considerando fatores aí biológicos, sociais, culturais. Olha aí, uma questãozinha caiu para defensor público. O positivismo criminológico, letra A, se desenvolveu em países de língua latina ao final do século XIX e início do século XX. Ao passo que, no mesmo período, os criminólogos de países anglófonos desconheciam tais ideias e desenvolviam primordialmente teorias de cunho sociológico. Vamos ler a letra B. Teve grande repercussão no Brasil, ainda que restrito ao pensamento de Nina Rodrigues. Letra C. Foi assim nomeado pelos membros da escola clássica, tendo sido o movimento que a sucedeu e que desprezava a criminologia como campo de conhecimentos. A letra C está totalmente errada, né, pessoal? Faz nem sentido aqui. Letra D. Tem em seus autores a prevalência da ideia de que a pena é uma medida de defesa social. Olha aqui o nosso gabarito, letra D, né? A pena, durante o positivismo criminológico, pelo fato dos positivistas entenderem que o indivíduo ele sofria um determinismo, né, biológico, cultural, social, depende do autor, a pena ela deixou de ter um caráter meramente retributivo, como era no período clássico, em que o indivíduo era dotado de livre-arbítrio por causa da razão, e passou a ser uma medida de defesa social. Então o indivíduo
segundo Lombroso, né? Ele tem um atavismo, ele é voltado à criminalidade, ele vai praticar crimes independente de qualquer coisa, porque ele já nasceu com essa programação, digamos assim. Então eu não vou punir o indivíduo que já está determinado à prática do crime. Eu vou aplicar a ele uma segregação, uma pena, mas para defender a sociedade. Esse é o fundamento principal da pena durante o positivismo criminológico, a defesa da sociedade. Gabarito letra D, pessoal. Tá? Vamos lá, continuar. Olha aí, ó. Quem se destaca nessa história, né, do poder de punir, um autor que ele se aprofundou bastante nessa temática, é o Michel Foucault. E a obra principal do Michel Foucault, nesse estudo aqui do poder de punir, né, do poder disciplinar da sociedade, é a obra Vigiar e Punir. E ele traz ali ao menos 3 instrumentos que são utilizados no exercício do poder disciplinar, no bom adestramento, né, da sociedade. O primeiro instrumento é a vigilância hierárquica, né? Então Foucault vai dizer que uma sociedade que tem um poder de punir, que tem um poder disciplinar estabelecido, ela tem que ter uma vigilância hierárquica. O que é essa vigilância hierárquica? É um sistema onde a visibilidade gera controle e poder. Quem é observado vai se sentir vigiado e vai a todo tempo regular o seu próprio comportamento, né? E aí ele leva como exemplo, Foucault, o modelo do observatório, né? Como num acampamento militar, né? Tem um observatório lá e o indivíduo da tropa lá, ele fica todo tempo achando, né, que está sendo observado. Ele vê uma torre lá e sabe que tem alguém observando lá. E ele fica todo tempo regulando seu comportamento, verificando se ele está com o uniforme sujo, se ele está andando de forma correta, né? Se ele está alinhado, né? Coberto e alinhado. Então essa vigilância hierárquica, ela é um instrumento desse poder disciplinar da sociedade. O segundo instrumento seria a sanção, né? A punição normalizadora. Então o instrumento, além dele vigiar a todo tempo, né? Ou ainda que ele não vigie a todo tempo, mas o indivíduo ali se sentir vigiado, constantemente vigiado, ele tem que se sentir constantemente vigiado, surge aí a sanção normalizadora. O sistema vai ter micropenalidades institucionais para que aquele que se desvie do que a sociedade prevê como correto volte à normalidade, né, seja punido em razão disso. Aí ele traz diversos exemplos de instituições da sociedade que têm sanção normalizadora. As escolas, as forças armadas, as prisões, né? Então o indivíduo chegou atrasado, por exemplo, para aula, né, ou para uma formatura militar, aí ele vai ter uma punição. O indivíduo estava desatento, negligente, punição. O indivíduo foi desobediente, punição. O indivíduo não estava com o uniforme devidamente enquadrado, limpo, ajeitado, inadequado, pune também. O indivíduo é muito insolente, respondão, punição de novo. Então a sanção normalizadora junto com a vigilância hierárquica são os 2 instrumentos iniciais aqui do poder disciplinar na sociedade, segundo Foucault, tá? Olha aí, questãozinha, ó. Um dos instrumentos do poder disciplinar, caracterizado por Michel Foucault em seu livro Vigiar e Punir, consiste em uma forma de punição que é, ao mesmo tempo, um exercício de condutas dos indivíduos. Este instrumento da disciplina é denominado pelo autor, olha aqui, pessoal, pena capital, sanção normalizadora, execução normativa, sanção repressora ou poder soberano. Vejam aí que a questão, ela está cobrando um verdadeiro decoreba, né? A gente viu aqui, no slide anterior, 2 instrumentos do poder disciplinar segundo Foucault. Tem a vigilância hierárquica, primeiro instrumento, e o segundo é a sanção normalizadora, tá? Então, gabarito aqui, letra B, sanção normalizadora. É uma forma de punição que, ao mesmo tempo, é um exercício das condutas dos indivíduos, né? Instrumento da disciplina, né? Do poder disciplinar na sociedade. Sanção normalizadora, que vem logo em seguida da vigilância hierárquica. Terceiro instrumento aqui do poder disciplinar, do poder de punir aqui, segundo Foucault, é o exame. O que seria o exame, né? É quando você combina os 2 instrumentos anteriores, a vigilância hierárquica com a sanção normalizadora. Então, através do exame, eu posso qualificar, eu posso classificar, eu posso documentar os indivíduos. Eu vou inserir esses indivíduos numa rede de registro, tá? Então, eu tenho ali o registro escolar de um aluno, que tem os comportamentos, o desempenho dele, as notas. Eu vou ter a avaliação de um militar, né? O histórico do militar, a ficha, desde que ele ingressou na força, né, armada até os dias atuais. Isso aí é o exame, tá? Então o exame ele vai transformar o indivíduo em uma ficha, vai transformar o sujeito em um caso.
medindo e comparando ele para treinamento, para normalização ou para exclusão daquela instituição. Tá? Então nós temos aí 3 instrumentos, revisando, né? Vigilância hierárquica, sanção normalizadora e exame, tá? Michel Foucault, na sua obra Vigiar e Punir. E aí, Foucault, na sua obra, ele também fala da sociedade punitiva, né? Além desses instrumentos do poder de punir, ele fala numa sociedade punitiva. Sociedade punitiva é uma sociedade que tem um aparato estatal que ele não somente lhe julga, mas também lhe corrige, lhe disciplina e lhe pune, tornando o indivíduo objeto de um controle constante, de um controle permanente. Okay? Essa é a sociedade punitiva, segundo Foucault. Olha aí, ó, questãozinha. Michel Foucault, em seu curso no Collège da France, né, de 72 a 73, intitulado A Sociedade Punitiva, mais precisamente na aula de 21 de fevereiro de 73, sintetiza aquilo a que chama sociedade punitiva, como sendo uma sociedade na qual o aparato judiciário desempenharia as seguintes funções. Quais funções, pessoal? As funções aqui, ó, corretiva e penitenciária, vingativa e dissipadora, arbitrária e dissipadora, corretiva e arbitrária, vingativa e penitenciária. E aí, qual é o nosso gabarito? Gabarito aqui, letra A, né, pessoal? Corretiva e penitenciária, né? Essa sociedade punitiva, né, segundo Foucault, ela é aquela que lhe julga, lhe corrige, lhe disciplina e lhe pune, tá? Então só pode ser aqui corretiva, questão da correção das atitudes, dos comportamentos, e penitenciária, a questão da punição aqui. Sociedade punitiva, ela é corretiva e penitenciária, segundo Michel Foucault. Olha aí, Foucault também trouxe uma ideia, né? Ele estudou, né, no seu livro Vigiar e Punir, a questão das prisões, e ele expôs aqui o que é o panoptismo, né? Ele associou, né, essa ideia aqui, essa torre aqui, ó, o panóptico de Bentham, né? Também traz isso aí na obra do Foucault. Então, o que é aqui, né? Se vier na sua prova, o que é o panoptismo na criminologia? Isso aqui é uma criação, né, de Jeremy Bentham. Ele era um criminólogo da escola clássica. O Foucault ele traz essa ideia no seu livro, mas o criador aqui foi outro, muito antes de Foucault, né? O Jeremy Bentham, da escola clássica. E esse panoptismo aqui, o panóptico, né, de Bentham, é um sistema de vigilância, né, que induz o preso, né, ele vai ser encontrado em prisões, em cadeias, em presídios, induz o preso, induz o detento a um estado consciente e constante de visibilidade. Dá um efeito de controle permanente sobre o comportamento do preso, né? Isso aqui se enquadraria no primeiro instrumento de poder disciplinar, né, que tem na sociedade, segundo Foucault, né? A questão da vigilância, né, hierárquica aqui, ó. Isso aqui já existia desde Jeremy Bentham nas prisões. E aí o objetivo do panóptico é a vigilância constante, né, nas prisões, por meio de uma construção que é circular, permitindo que um único vigia, um único guarda observe todas as celas. E aí o principal de tudo é que o guarda ele não era visto. Ele via os detentos, mas os detentos não sabiam que estavam sendo observados. Né? Isso é que traz a ideia de controle permanente sobre o comportamento do preso. Características principais, né, do panóptico. Olha aqui outra imagem aqui muito boa do panóptico de Bentham. Ele é visível, né? O sistema ele é construído de modo que o preso, o detento, ele sempre possa ver a torre, né, no centro de onde ele é vigiado, mas ao mesmo tempo que ele é vigível, ele é inverificável. O detento não sabe se está sendo vigiado ou não. Ele sente que pode ser observado a qualquer momento, mas não sabe se naquele momento o guarda está olhando para ele ou não. Então as características principais do panóptico é que ele é visível, mas não verificável. Tá? O efeito que isso causa no detento, né, que foi muito estudado por Foucault. O preso ele se sente ali, né, constantemente vigiado, mesmo quando não há nenhuma vigilância. Não tem como ele saber, né, é inverificável. O panóptico cria um estado ali de autocontrole no preso, porque o preso nunca sabe se está sendo observado ou não, então ele está todo o tempo ali corrigindo a sua conduta. Essa vigilância traz um controle psicológico, né, do vigia, né, sobre o vigiado, e torna o comportamento do preso mais disciplinado, mais acertado, sem a necessidade daquela observação constante. Né? E aí o Foucault, ele evoluiu esse conceito. Ele disse, ó, isso aqui tudo começou nos presídios, mas isso aí foi se disseminando por toda a sociedade. Foucault disse, ó, Bentham criou isso aqui para os presídios, mas hoje está em todo canto.
A gente encontra isso aí em hospitais, em fábricas, em escolas, em instituições, em forças militares, forças policiais. E aí o panoptismo, né, na criminologia aqui, na visão de Foucault, ele é uma forma de controle social. Ele induz o indivíduo à conformidade, né, induz o indivíduo à disciplina através dessa vigilância constante. Ele representa o poder disciplinar exercido por tecnologias, por relações sociais, né, família, trabalho, escola. É o olhar constante, né, moldando o comportamento do indivíduo na sociedade. E aí vamos pular nessa questão aqui, né? Já que já deu tempo, e a gente vai parar a aula de hoje em finalidades da criminologia, tá? A gente analisa isso aí na próxima aula. Valeu, pessoal, até a próxima aula. Bons estudos. Michel Foucault aí, bastante importante e interessante para os estudos da criminologia.